boa noite. Aqui estou eu, como de hábito, toda quarta e sexta-feira. Eu vou conversar hoje com uma pessoa que foi prefeito de Foz, vereador, presidente da Câmara Municipal, logo tem coisas a dizer. É uma figura conhecidíssima na fronteira, já escreveu 2 livros e nós vamos conversar aqui. Eu tenho o prazer de receber aqui o meu amigo Percy Lima. Boa noite, Lucas. Boa noite a vocês, telespectadores. É um prazer estar aqui no teu programa. E vamos lá, as perguntas. Percy, esqueci também de dizer, é jornalista também. Também. Escreve. Escrevo, tenho um blog semanal. Eu leio. Devia ser diário como língua. Devia, mas aí me falta tempo para isso. Percy, vamos regredir no tempo para falar um pouco da sua trajetória. O senhor nasceu aqui, me parece, né? Assim, Filho da terra. Filho da terra. Há quantos séculos atrás? Algum, não precisa da idade. Não chega a dar o Percy, na verdade, ainda. tem a mesma idade minha. Nós nascemos no mesmo ano. Eu, o Percy e o Paulo McDonald. Mas não falamos para ninguém, porque isso não interessa a ninguém. Percy, o senhor foi vereador lá nos anos 80. Deixa eu ver se eu conheço a história. O senhor foi vereador e, num determinado momento, o senhor assumiu a Câmara e, quando acabou a ditadura, em 1985, a ditadura começou em 64, foi até 85, exatamente. Foram 21 anos. Em 85 acabou a ditadura, não foi? Foi isso. Aí teve que conciliar as datas para vir as eleições. Mais ou menos isso. Fala, aliás, quem é o entrevistado aqui, Percy? É eu? Não, sou eu, né? Mas vamos lá então, né? Conta essa história. Quando foi? Na verdade, eu me elegi em 1982, assumi pelo PMDB. PMDB e assumi o mandato em 1983. 3, 4, 5. Em 1985, eu fui eleito presidente da Câmara e, coincidentemente, nesse ano, a figura do prefeito nomeado, que era instituído pela ditadura, isso aí, né? Sim. Acabou, porque acabou a ditadura, acabou a história de prefeito nomeado, governador nomeado, aquela história toda, né? Senador. Senador biônico, isso. Isso. E eu, como presidente da Câmara, teria que assumir a prefeitura. A prefeitura. Foi um desafio e eu aceitei. Ficou lá. Fiquei lá no mês de junho, dia 12 de junho até o dia 31 de dezembro de 1985. Quase um ano. Não, 7 meses aproximadamente, 7 meses. O que de bom o senhor fez nesses 7 meses? Bom, nesses 7 meses aí a gente fez muita coisa de bom, dado o orçamento que tinha, a maneira com que eu peguei a prefeitura. A gente fez uma melhoria muito grande nas ruas dos bairros de Foz do Iguaçu, com calçamento poliédrico, algumas asfaltadas, foi feito instalação de rede de água e esgoto na Vila Paraguaia, construção de 3 ou 4 escolas municipais e outros que eu deixei inacabado, que foi inaugurado pelo próximo prefeito. A Fundação Cultural é uma obra do meu governo na época. Sim, eu que criei ela, né? Uhum. Enfim. Fez o que podia ser feito. Exato. Foi dentro do curto espaço de tempo, foi feito o que podia e devia ter sido feito. Só a criação da Fundação Cultural foi uma boa ideia, que se bem que hoje existem pessoas que questionam o modelo, o rumo que ela tomou. Mas, enfim, o senhor criou. Depois que o senhor saiu desse período para intercalar com a primeira eleição, tivemos eleição. Por acaso foi o Álvaro Neumann que foi eleito? Exato. PMDB. Não. Quem me sucedeu na época foi o Dobrandino Gustavo da Silva. Ele que cumpriu o mandato de 3 anos. Que aí veio uma nova eleição. Aí 3 anos depois, em 88, foi Álvaro Neumann que foi eleito. Álvaro ficou até 92. O Dobrandino veio de novo de 93 a 96. Isso. Veio o Rari da Jó de 96 a 2000. Isso. Sames de 2000 a 2004. E o Paulo de 2004 a 2012. Exato. E agora o René Pereira. Muito bem. Pergunta ao senhor. Até hoje a gente encontra pessoas que uns criticam, outros acham que foi certo. A gente, quando viaja pelo Brasil, por exemplo, você vai em Olinda, em Pernambuco, eu tenho um filho meu que mora lá. Uhum. Ali do lado tem uma praia. E lá em Olinda tem uma antiga cadeia, aquelas cadeias do Império. Perfeito. Do Império, onde inclusive ficavam os escravos. Sim. Lá no Maranhão também tem.
E aquilo foi tudo transformado em patrimônio histórico, para não esquecer daquele período. Nós tivemos uma cadeia ali onde é hoje, perto do Paço Municipal aqui em Foz, e um dia o senhor acordou meio inspirado, foi lá com o seu secretário de imprensa, o Vinícius Ferreira, que ama o língua, e mandou o patrão passar por cima. Tem até uma foto do senhor inspecionando os escombros, não tem? Tem. Eu te dou a oportunidade, naturalmente o senhor tem sua personalidade própria. Nos diga por que mandou demolir a cadeia. Podia hoje ser um centro cultural, não? Não, aquilo lá não tinha especificação nenhuma para ser centro Por que cultural. não? E muito menos arquitetura. Porque ela foi um remendo, aquilo era um remendo. Era um puxadinho? Ela começou com uma estrutura, para a época, abrigar lá meia dúzia de presos, quem sabe. Ladrão de galinha? Ladrão de galinha, contrabandistazinhos por aí. E ela tinha uma estrutura. Com a medida que a cidade foi crescendo, foi um puxado aqui, um puxado ali, um puxado aqui, um puxado ali, um puxado acolá. E aquilo lá era um labirinto, não servia para nada. E aquilo derrubou. Incomodando, derruba, saía construir uma praça lá, mas não deu tempo de construir a praça. E como é praxe nas sucessões no Brasil, no Paraná, aqui na nossa cidade, o meu sucessor não levou adiante o término da praça. Aí ficou aquele troço, foram tentar fazer um teatro lá, não deu certo e está lá do jeito que está até hoje, vazio. Ô, Percy, depois que o senhor saiu Mas só para encerrar o caso da cadeia, aquilo não tinha arquitetura nenhuma para ser nada, muito menos centro cultural. Acho que a melhor coisa que foi feita foi derrubar aquilo lá. Tá bom, está explicado. O senhor tinha o livre-arbítrio na época de tomar nesse... O senhor era o prefeito. Ô, Percy, depois que você deixou, então, esses 7 meses da prefeitura, o senhor voltou a ocupar alguma cadeira na Câmara? Voltei, ocupei a presidência da Câmara até o Voltou. término. Voltei. E terminou o mandato? A presidente da Câmara terminei em dezembro de 1986. Aí foi feita uma nova eleição, nessa eleição ganhou o Cláudio Rorato, ficou de 87 a 88. E o senhor esteve junto? E eu fiquei como vereador. Tá. Junto O com ele. senhor, na época, a Câmara, nesse período, quantas cadeiras tinha na Câmara? 15 cadeiras, são 15 vereadores. O que tem hoje, né? O que tem hoje. Volta e meia, os vereadores tentam, eu chamo de tentativa, né? Eles têm um fascínio pelas cadeiras. Será que Freud explica? O cara é fascinado por cadeira. Eles querem aumentar de todo jeito. Agora, recentemente, teve uma discussão acalorada sobre eles queriam passar para 19. O senhor acompanhou? Acompanhei, claro. O senhor que esteve lá, foi vereador, é um observador do cotidiano de Foz. O senhor aprova o aumento das cadeiras, Percy? Eu já acho que 15 vereadores já é demais. Imagina 21. Para quê? Não fazem nada. Percy, por que os políticos hoje no Brasil estão tão desacreditados? Porque eles não pensam no povo que eles se propõem a ajudar e a trabalhar por eles, só pensam nos interesses próprios. Né? Né? É natural. Isso não só vereadores. Quando você pega deputado estadual, deputado federal, senadores, é tudo. Com raríssimas exceções. Sempre tem as exceções. Pequenas. Mas eu diria para você que 85% só pensa neles. É verdade. Eu sou forçado a concordar com o senhor. A gente vê o dia a dia. Né? Exato. O cidadão, quando entra para a política, que ele chega lá, ele chega com a sensação, bom, aqui eu vou me dar bem. Não é? A mocinha azul pica eles de vez em quando, né? Então... Agora tem um movimento lá no Congresso Nacional que visa reduzir os mais de 500 deputados federais para qualquer coisa em torno de 300 e pouco. Seria o ideal. E os senadores de 81 também deveriam baixar. Em vez de 3 senadores por estado, é muita coisa. Poderia ser 2, né, PC? Um senador? Não, não, porque tem que ter 2 para cada um de um partido. Mas qual é a serventia de um senador? O senador é muito importante para o Estado. Ele defende os interesses do Estado. Ele canaliza recursos. Não, o Senado é importante, porque é o Senado também que referenda as leis criadas na Câmara. Mas a Câmara, para não me entender, é soberana nesse sentido. Tá, mas o Senado tem que existir. Eu entendo que o Senado é só um apêndice. Essa é a minha ideia. Né? Não pode não concordar comigo, mas eu acho que o Senado, para mim... Podia acabar o Senado? Se fosse extinto, ninguém acharia falta dele. Em primeiro lugar, tem senadores que estão lá 30, 40 anos. Isso é um vício. O Pedro Simon mesmo ficou quase 40 anos do Rio Grande do Sul.
Agora, Pensa pensei, bem. o que eu não acho que, na verdade, o que é muito criticado, eu também não concordo, é que às vezes o sujeito que não recebeu um voto, de repente para no Senado, é o Pois tal é. do suplente. Então, Não é assim? é bem assim. Não recebeu um voto e vai lá, vira senador. Outra coisa, 8 anos me parece muito tempo também de mandato, Eu né? acho que todo mandato seria em torno, para ser bem 5 anos. realizado, 5 anos. Você gostaria de ver a reeleição extinta? Sem dúvida. Você É, pode né? ver que um mandatário, no primeiro mandato dele, ele se revela, ele se realiza e trabalha. No segundo é só No segundo, encostado. não faz nada, é uma decepção total. Agora, para prefeito, Não. parece que acabou, passou no Congresso, nós não teremos mais reeleições. Parece-me que sim. Não sei se foi referendado isso O senhor aí, falou mas- uma coisa curiosa. É o chamado, teve alguém até que já chamou a maldição do segundo mandato. Exatamente, mas é por aí. O cara vai ali razoavelmente bem no primeiro, no segundo é um desastre. É. Se você perguntar por quê, não sei te responder, viu? Mas Ô, Pessi, o senhor gosta de. O senhor escreveu 2 livros também, também. não foi? 2 livros sobre a história de Foz do Iguaçu. Ah, um deles se chama. Foz do Iguaçu e sua história. Isso Tá. foi em 2001. E em 2010 eu escrevi o segundo, que se chama Foz do Iguaçu no contexto da história. O lançamento foi do chefe Lopes. Vai no chefe O senhor Lopes da esqueceu de me época. convidar. Porque convidou o Carlinho, nosso amigo da Exato. O Carlinho no dia me contou, falou, Lucas, eu fui no chefe Lopes, estava só a nata. Eu falei, o que você foi fazer lá, cara? Uai, você não sabia? O PSI lançou um livro, estava o Samek, todo mundo. E por que você não foi, Lucas? Eu falei, não fui convidado. Será que não foi mesmo? Eu vou Bom, olhar, não importa. Eu vou olhar na lista PSI, lá, hein? o meu assessor aqui está dizendo que terminou o nosso tempinho. Vamos para o segundo Vamos lá. bloco, por Aguardar. favor. Estamos de volta conversando hoje com o Pessi Lima, ex-prefeito de Foz do Iguaçu, ex-presidente da Câmara, ex-vereador, escritor, escreveu 2 livros. E, ô Pessi, quando o senhor voltou, saiu da presidência da Câmara para assumir a prefeitura, o senhor estava substituindo, por acaso, foi o Vades Bevenuti ou o Clóvis Viana? Não, eu substituí o Vades O Vitório Vades. Benvenuti. Que, por sua vez, substituiu o O Clóvis Coronel Viana. Clóvis Viana, exatamente. Essa foi a linha de sucessão. Então vamos recapitular. Clóvis Viana, Vades Vades Bevenuti, Bevenuti, Pessi Pessi Lima, Lima, Dobrandino, Álvaro Álvaro Nilma, Nilma, Álvaro Nilma, depois Dobrandino de Dobrandino novo, novamente, depois Rari da Rari Jó, Jó, Celso Sames da Silva, Isso. Paulo McDonald, Reni Pereira. Perfeito. É isso aí. É isso aí. O Clóvis Viana, que foi o prefeito biônico, ficou quantos anos? Uns Olha, 8, né? se não me engano, ficou 10 anos. É, Pessi. 10 anos. Pessi, você sabe que quando eu não estava aqui nessa época, porque e eu converso com as pessoas, eu nunca vi conversando ninguém que tenha feito críticas ao Clóvis Viana. Engraçado, né? Ele era militar? Era militar, era coronel, né? Ah, era um coronel Naquele do tempo- Exército ou da Isso, PM? do Exército. Naquele tempo você não podia... Era milico. você não podia criticar mesmo. Mas ele era, me disseram que era meio arbitrário, né? Tipo assim, estupim curto. Andou prendendo aí jornalistas, não foi? Não tinha os jornalistas do nosso tempo na época? Tinha, na época, que jornalista naquele tempo não podia falar como a gente pode hoje falar. Não né? podia, isso é a Então, ditadura, É a né? ditadura. Então, todo tipo de ditadura, seja ela civil ou militar, ela leva a esse campo, né? O campo de você não poder mais ter a liberdade de manifestar. expressar a sua opinião. É. Então, é por isso que eu acho que a gente tem que ser, todos os sentidos, ser contra qualquer tipo de ditadura. Sem dúvida. Tivemos aqui no Cone Sul ditaduras terrível, violentas, cara. como a do Violenta. Chile, a da Argentina. Do Chile, da Argentina, do do Uruguai, Paraguai. do Paraguai. Do Paraguai, do A, Uruguai. a ditadura argentina, ela durou 6 anos, mas ela foi furiosa. Ela foi lá, Não, deixou ela matou, 30 mil mortos. 30 mil mortos. para No mais. Chile, né? No Chile falam foi- ainda 15 mil, 20 mil. Não, mas a Argentina foi violenta. O Chile terá algo em torno de 6, 7 mil mortos. Mas tem escritores que falam em 15 mil. Aí, Pessi, você sabe que nesse período sombrio que acometeu o nosso país, né? E os países do Cone Sul, foi criado aqui na região
o chamado Operação Condor, Operação Condor. cujo epicentro da operação era dentro da Itaipu Binacional. Era. Os aviões e helicópteros pousavam lá, tem uma vasta literatura, livros contando isso. E dali eles saíam pegando pessoas de tendências de esquerda aqui no Cone Sul e eram jogadas no mar, inclusive, um voo da morte. Não, aqui Tem relatos, livros escritos. Eu acho que de Foz do Iguaçu não chegou a esse ponto. Aqui Quem conhece bem essa história é aquele que teve exilado... Aloysio Palmar? Ele fala disso. Não, eu não sei, porque eu não Operação Condor existiu. Existiu, fato. isso existiu, é fato. Um dos coordenadores da Condor foi o Henry Kissinger, que foi Certo, secretário de governo era a lá. CIA, né? A CIA. Exatamente. Mas vamos voltar para cá. Vamos lá. Então, hoje, por exemplo, vamos aproveitar o senhor hoje. Nós estamos aí caminhando para ter eleições em outubro, né? Perfeito. Daqui a pouco começa a formar os blocos. Já tem aí 3 ou 4, eu diria 3 blocos formados, né? O senhor também sabe melhor do que eu. Quem seriam eles, específicos? Os pré-candidatos. Pré-candidato, em princípio, o René Pereira pela reeleição, né? Está exercendo o cargo. O que está aí comentando muito é sobre o Paulo McDonald, a volta dele novamente como candidato. Certo. Cláudio Rorato está pleiteando a vaga. Isso. E tem esse rapaz novo aí, o Felipe Mansur, que tem uma ideia, ela lançou uma ideia, mas aquela ideia dele não vinga muito. Deve estar mudando o perfil da ideia dele. Disseram até que ele já mudou de partido. Não sei. Ele estava... Não, eu soube que ele estava no PHS e agora foi para o Rede da Marina. O Rede, aquele partido da Marina Silva. Ô, Pescia, a Marina Silva, ela tem um cacife de 20 milhões de votos. Concorda? Naquela eleição, né? Agora na última. É na última. Ela fez 20 milhões de votos. Vamos ver na próxima se mantém, né? O senhor acredita que tem salvação para Dilma Rousseff? Claro que tem. Tem? Muita gente não vai gostar. Vai para o céu? Não, para o céu não vai, mas vai terminar o mandato. Vai, né? Se vai para o céu, eu não sei. Vai terminar o mandato, né? Termina o mandato. Eu também achava que ele não terminar, mas agora a coisa acomodou. Termina, elas se acertam tudo. E o Lula vai fazer um curso de leãozinho? Não, não vai. Não? Não vai. O Lula não vai fazer curso de leão. O senhor acha que leão? ele é inocente dessas acusações? Não sei, aí quem vai dizer é a justiça, mas eu acho que curso de leão ele não faz e se voltar em 2018... Para quem não conhece o linguajar, explica o que é curso de leãozinho. Curso de leão ele sabe o que é, curso de leão... Entrar em cana. Entrar em cana, né? Puxar uma caninha lá, né? Mas não vai acontecer isso. No meu entender, não vai acontecer isso, não. E, além do mais, ele deverá ser candidato em 2018, pelo perfil do eleitor brasileiro, deverá ganhar novamente. Será, Percy? Você acredita nisso? Tem liderança nesse país? Não tem. O senhor está desacreditado mesmo. Não, eu não. Quem está desacreditado? Não, o senhor não acredita mais no sistema. Não. O sistema está carcomido. O sistema está totalmente... E o que é que faz, então? Arcaico. Acaba com o sistema? Quem sabe uma nova o quê? Orientação política de uma ordem mundial extraterrena para consertar isso aqui. Fora disso, acho difícil. O senhor é muito radical. Não, eu sou realista. Mas como? Eu sou realista. Tem pessoas nascendo, pessoas na faculdade, a juventude está aí. Juventude não quer nada com nada. Será? Não quer nada com nada. Não? Não, juventude, o pessoal, o povo quer correr atrás de trio elétrico, quer encher estádio de futebol, e quer circo, circo e circo. Pão e circo. Pão e circo. Mas o pão agora anda faltando. Anda escasso. É verdade. Então, o pão está escasso. Então, veja você. Vamos fazer um exemplo aqui em Foz do Iguaçu. As lideranças aqui estão se repetindo. Né? Reni, Paulo, o Cláudio já é mais... Está mais fora do circuito, não, vamos mas dizer assim. O Dobrandino, está esquecido. Está no esquema do PMDB. E esse rapaz, esse jovem que apareceu ali, Felipe Mansur, que vai ter que contar para que veio. O senhor está afiliado a algum partido? Não estou, não tem nenhum partido. Não quer? Não, por enquanto não quer? Não estou. O senhor tem pretensão de disputar uma cadeira agora no Legislativo, na próxima eleição? Não. De dois jeitos, de jeito nenhum e de nenhum jeito. Tá. Hoje, quem seria, na sua ótica, o pré-candidato mais forte para a prefeitura? Em princípio, os três citados são... Não,
Não existe um. Elenque um. Não tem como elencar um. Não há maneira de elencar um. Porque vai ser uma disputa que vai ter agora. Não existe ninguém se destacando. O assim. Reni está indo bem no governo? O Reni, Está no terceiro ano. se ele consertar essa saúde pública caótica que está aqui em Foz do Iguaçu, que está no Brasil inteiro, mas aqui nós temos condições de ajeitar nossa situação aqui, ele tem uma chance muito grande de se reeleger. Tem, eu também acho. Sem dúvida. Ele é forte. É lógico, está com o mandato na mão, né? Tem feito muitas obras pesadas. Exatamente, são grandes obras. Agora, conserta a saúde. Mas está a bem. saúde de Foz, pelo menos durante o período que eu moro aqui, ela é cíclica, né? Ela vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É complicada a saúde aqui. Na época do Dajó, era a Santa Casa lá, ela foi aos trancos e barrancos, mas foi. Depois veio o Sames com a Santa Casa, foi. E o Paulo cismou de eu quero o meu hospital, com a minha placa. Não foi? Pensa-se que sim, né? Ué, tá lá a placa, Paulo McDonald. É isso que eu te digo, a ideia de cada um, né? Eu não faria isso, eu aproveitaria a estrutura que tinha da Santa Casa e continuaria administrando aquilo lá de uma forma mais enxuta, uma forma mais dinâmica. Mas a cidade vai crescendo também, Percy. Ou seja, mas você vai crescendo a cidade, vai crescendo o orçamento, você tem condições de... É preciso também pensar numa cidade do Porto de Foz, que é uma quarta cidade mais importante do Paraná, mais importante. Acho que é a quinta, já se não tá, quarta ou quinta. É sexta. Cada orçamento. Nosso orçamento é quase R$1 bilhão. Nós temos Curitiba, Maringá, Londrina e aí Ponta Grossa e Foz. O orçamento tem que ver o que é realizado. Mas isso que é importante. Uma cidade como Foz não podia ficar na dependência daquela Santa Casa, aquele prédiozinho, já estava judiado, as instalações. O senhor lembra daquilo lá? Lembro, Os claro. corredores insalubres, né? E, enfim, fizeram um hospital aí. Mas qual é a diferença? Para mim não tem muita diferença. O senhor acredita que a Itaipu dá uma contribuição generosa para a cidade? Ajuda? Eu acho que ela ajuda com os royalties de Itaipu, aquilo lá, né? E na parte, por exemplo, do desenvolvimento do turismo, Itaipu é fantástica. É o Piola, né? É o Piola, o Samec, isso aí não se pode negar. Não se pode né? Não se pode negar. Os outros dirigentes de Itaipu viravam as costas para a cidade. Simplesmente não tinha a mínima... Ninguém ouvia falar nessa gente. Nada. Eles, do aeroporto para a usina, da usina para o aeroporto. Exatamente. Então, agora, desde que o Samec e o Piola estão dirigindo essa parte da cidade de Foz do Iguaçu, ela tem um desenvolvimento, um crescimento muito grande. Fato. Então, não tem o que... Esse comércio do Paraguai, que também é cíclico, tem períodos bons e ruins, isso aí vai continuar assim, né, pessoal? A tendência é acabar com o tempo. Com o tempo, eu penso que deverá acabar, porque lá não tem nada que sirva muito daquilo lá, é tudo produto chinês de 15ª categoria, né? E você hoje quer comprar alguma coisa, você vai num shopping, você vai numa zona franqueada, de zona franca em aeroportos. Duty free, por aí. Então, eu acho que esses babilacos isso aí está dado a acabar. Tá, mas eu não esquecendo Penso eu. Que ali em Cidade do Leste não tem só bugiganga chinesa. Você compra terno da Prada lá, você compra roupa de grife ali na Saks, você compra bebida de qualidade. Bebida de qualidade... Você vai nas lojas tradicionais de Cidade do Leste, você compra comida e bebida de qualidade importada, sem dúvida que não é. Tem as exceções. Tem uma meia dúzia de casas tradicionais São exceções. Que não vendem produto falsificado. Eles procuram manter, né? E a Argentina agora com o Macri, saiu a Cristina de esquerda, o Macri de centro, deve melhorar? É uma incógnita, né? Aquilo lá é uma incógnita. É muito cedo para você fazer uma avaliação. Você diria que você é uma pessoa, politicamente, se situa no centro, na esquerda ou na direita, Percy? Muitos me acham à esquerda, outros me acham... Você é de esquerda? Não, eu acho que você é um revolucionário que quer tocar fogo nesse país. Eu me considero de centro, a centro-esquerda. Você é mais de esquerdinha, né? Não sei bem. Eu sou da coisa certa, tá bom, do justo, daquilo que é direito. Essa da sua personalidade. Todas as pessoas têm o seu biotipo, o senhor tem o seu. Eu quero dizer que foi um prazer recebê-lo. O senhor fique à vontade, quer despedir de quem nos assistiu, por favor.
Não, eu quero te agradecer pela oportunidade que se deu, de estar aqui batendo esse papo descontraído. Espero que tenha sido do agrado do entrevistador e que o público também se agrade com isso aí e que a gente tenha a oportunidade de voltar uma outra vez, terminarmos esse diálogo que foi bastante produtivo e bem descontraído e agradecer a direção da TV que nos permitiu. Perfeito. Eu que agradeço, pessoal. Tive então, prazer em conversar com o senhor. Obrigado. Sexta-feira eu vou receber aqui o delegado do DENARC aqui na fronteira. Ele se chama William Assunção. Por acaso até meu conterrâneo, é lá de Goiás. Ele é jovem e está aqui um bom tempo já cuidando da delegacia que combate o narcotráfico na fronteira. Ele foi convidado e vai estar na sexta-feira. Deve ser um papo interessante, porque não esqueçamos que aqui é um corredor de escoamento de droga que vem dos países aí e passam por aqui e vai abastecer os grandes centros. E isso aí vai ser um assunto que nós acreditamos de interesse público. Tenham todos uma boa noite e muito obrigado.